19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Um esquema bilionário de lavagem de dinheiro nos estados de São Paulo e Santa Catarina foi desmontado hoje pela polícia. A investigação aponta para o envolvimento de empresários chineses e da maior facção criminosa do país. Agentes do DEIC, Ministério Público e Secretaria da Fazenda de São Paulo miravam um esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa envolvendo empresas do setor de eletrônicos, que vendiam produtos lícitos e ilícitos. Ao todo, 14 CNPJs, ligados a 18 pessoas, são investigados. A investigação começou a partir de uma denúncia de uma mulher que fez uma compra online. Começou com uma vítima numa compra de uma plataforma digital que recebeu uma ligação, inclusive de uma mulher que foi alvo hoje, recebeu uma ligação dizendo para ela efetuar o pagamento em conta diversa da que ela tinha comprado. O esquema funcionava em várias etapas. O consumidor fazia a compra de um eletrônico pela internet e recebia o produto normalmente em casa. Mas a nota fiscal era emitida em nome de uma empresa terceira, sem ligação aparente com a venda. O pagamento não ia diretamente para a empresa que efetuava a venda. Ao invés disso, era direcionado para uma conta de passagem, registrada em nome de empresas de fachada. Em 7 meses de investigação, o esquema movimentou pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais. Segundo as investigações, um grupo de empresários chineses liderava a associação criminosa. Integrantes do PCC também estavam envolvidos. Os policiais foram às ruas para cumprir 20 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. Mas somente 2 pessoas foram presas. Uma mulher apontada como uma das articuladoras do esquema e responsável pela emissão das notas fiscais, que foi detida em Assis, no interior de São Paulo, e um criminoso do PCC. Um terceiro procurado pela Força Tarefa, um chinês, dono de uma das empresas investigadas no esquema, está na China e não foi preso. A gente montou o sistema como se fosse uma ave de rapina, sobrevoando sobre os processos que estão lá, civis e criminais, para ver aonde está tendo o escamoteamento de objetos, escamoteamento de patrimônio. O objetivo aqui é, efetivamente, a asfixia financeira. A Justiça determinou o bloqueio de valores que podem chegar a 36 bilhões de reais, além do sequestro de bens. Entre eles, pelo menos 25 milhões de reais em imóveis e carros de luxo, além de dezenas de contas bancárias em nome de laranjas. Então é importante que a pessoa que pratica um e-commerce, vai comprar alguma coisa de e-commerce, que ela observe a nota fiscal e se ela tiver uma nota fiscal de uma empresa que não corresponde àquela que ela comprou efetivamente e estiver aí na nossa lista, que ela venha até a delegacia, a terceira DIG, para que a gente possa colher o depoimento dela. Parabéns ao trabalho da polícia. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Exclusivo, o SBT Brasil tem acesso à nova cúpula do PCC. 100 chefes comandam facção e são investigados pela lavagem de 22 bilhões de reais. Crise do Master escala com citação a Toffoli em celular de Vorcaro, mas ministro rejeita se declarar suspeito para relatar caso. Quantidade de cloro usada em um único dia era suficiente para uma semana em piscina onde mulher morreu. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Para nunca fechar a piscina, a academia onde a professora Juliana Baceto morreu chegava a usar em apenas um dia a quantidade de cloro suficiente para uma semana. Os sócios do estabelecimento foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte. Nós vamos conversar agora com o repórter Marco Pagetti, que está na delegacia e traz todas as informações para a gente. Afinal, Pagetti, a Justiça já decretou a prisão dos suspeitos ou ainda não? Uma boa noite para você.
Ainda não, César. Boa noite a você, aos amigos e amigas aqui do SBT Brasil. O pedido da prisão dos três foi feito pelo delegado responsável pelo caso, mas a Justiça ainda não se pronunciou. O Ministério Público deu parecer favorável, mas a defesa entrou com um requerimento, pedindo o indeferimento das prisões, dizendo que os proprietários estão colaborando com as investigações. Segundo a polícia, os três donos da academia vieram juntos prestar depoimento, mas não esclareceram muitas coisas e acabaram se preocupando apenas em apontar a culpa no manobrista do local, que era o responsável pela manipulação dos produtos químicos. Em depoimento, o Severino Silva afirmou que fazia a mistura ali meio que no olhômetro, conforme as indicações passadas via aplicativo de mensagens por um dos proprietários. Depois da repercussão do caso, um dos donos, este que mandava as mensagens, apagou todas as mensagens. A polícia confirmou, inclusive, que o excesso do cloro provocou a morte da professora Juliana Faustino Basseto, e a intoxicação também de outros alunos. Nesta quinta-feira, uma menina de apenas 5 anos apresentou problemas respiratórios e um laudo médico apontou que isso foi causado por causa da exposição contínua ao produto cloro. César. Olha, Pajete, independentemente deste caso, nós temos muitos outros em que acontece a mesma situação, em que as nossas leis são muito complicadas, muito burocráticas, muito morosas, e aí fica difícil de se fazer justiça. Por isso que eu venho pedindo já há muitos anos, olha, mas há muitos anos, uma lei, uma revisão nas leis criminais em todas as esferas para que a gente possa ter realmente justiça no nosso país. Obrigado, Pajete, uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. Uma criança de 8 anos está internada em estado grave no Rio de Janeiro. Ela foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto no momento em que chegava em casa com o pai dela. Câmeras de segurança gravaram a chegada do carro dos criminosos em alta velocidade. Eles fecham o veículo da família. O pai abre a porta e sai com as mãos para o alto. Os bandidos atiram. Ao perceber que a filha de apenas 8 anos foi atingida, o pai se desespera e senta no meio da rua. Os assaltantes fogem sem levar nada. Em seguida, o pai entra no carro e arranca em direção ao hospital para socorrer a filha. A ação dura menos de 30 segundos. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a poucos metros da casa da família. Segundo o tio, Valentina e o pai voltavam de um jantar na residência da avó. O carro vinha forçando atrás dele, aí ele foi deixou o carro passar. Nisso que o carro passou, os caras já desceu do carro e já desceu atirando. Já deu um tiro no lado do carona, onde essa bala pegou na Valentina. A direção do Hospital Geral de Nova Iguaçu informou que Valentina da Costa Heráclito dos Santos chegou em estado gravíssimo. A criança passou por uma cirurgia de emergência. Segundo o último boletim médico, ela segue internada no CTI. O caso é investigado como tentativa de assalto. Segundo a polícia, os criminosos haviam roubado o carro usado no crime horas antes na zona sudoeste do Rio. O motorista foi feito refém e obrigado a realizar saques em caixas eletrônicos. Só depois foi liberado. Os suspeitos percorreram cerca de 30 quilômetros até abordar o carro da família e atirar na criança. Nesta quinta-feira, policiais buscavam novas imagens de câmeras de segurança na região. O carro da família já foi periciado. Só em janeiro, 35 pessoas foram baleadas em assaltos no Grande Rio, segundo o Instituto Fogo Cruzado. 3 são crianças. É uma menina doce, é uma menina amável, muito assim, todo mundo gosta dela, onde chega, faz amizade rápida. A família está abalada, né? Uma situação dessa, como é que a família fica? A família fica sem chão, né? Totalmente sem chão. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu os 2 policiais militares acusados pela morte de um menino de 13 anos durante uma operação na Cidade de Deus.
O caso aconteceu em 2023. Os PMs Diego Pereira Leal e Aslan Wagner de Faria alegam que atiraram em Tiago em legítima defesa durante um confronto, versão contestada por testemunhas. O júri reconheceu que houve disparos, mas votou pela absolvição dos policiais que tiveram alvarás de soltura emitidos. Os PMs também foram inocentados da acusação de tentativa de homicídio contra um homem que estava com o Tiago e que ficou ferido. A família do adolescente informou que vai recorrer. O secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, no sul do estado de Goiás, atirou contra os 2 filhos e tirou a própria vida em seguida. O menino mais velho, de 12 anos, morreu. Nós vamos conversar agora com o repórter Elias Júnior, que está em Itumbiara e traz todas as informações. Como está o estado de saúde da criança que é mais nova, da criança caçula? Conta tudo pra gente, Elias. Uma boa noite para você. Muito boa noite, César. Boa noite a todos. O estado dele é gravíssimo. Está em uma UTI de um hospital aqui da cidade de Itumbiara. A mãe estava em viagem e retornou às pressas aqui para o estado de Goiás. O garoto mais velho, de 12 anos, foi enterrado no final do dia aqui em um cemitério da cidade. Esse crime que chocou todo o estado de Goiás. Thales Neves Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Johnny Araújo. Diante da repercussão, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse estar extremamente triste com o crime. A Polícia Civil isolou o local e já iniciou as perícias. A principal linha de investigação aponta para crime seguido de suicídio sem participação de terceira pessoa. A motivação é investigada. Volto com você, César. Obrigado pelas informações, pelas explicações. Apesar do caso ser muito grave, gravíssimo, a gente espera que essa criança possa se recuperar. Vamos aguardar as investigações para que a gente possa ter a realidade do que realmente aconteceu. Não se deixe levar por boatos ou por notícias de internet. A internet nem sempre é confiável. Aqui no jornalismo do SBT, você pode confiar. Obrigado, viu? Uma ótima noite a você e a todos de Goiás e da região central do nosso país. Pressionado a se declarar suspeito para relatar o caso Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, admitiu que é sócio de uma empresa que fez negócios com um fundo ligado ao banco. Relatórios da Polícia Federal indicam que Toffoli foi citado em mensagens do dono do Master, Daniel Vorcaro. Em resposta, Toffoli afirmou que o documento da PF é baseado em ilações. A manifestação veio após a Polícia Federal apontar menções ao nome de Dias Toffoli em conversas extraídas dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Horas depois, em uma decisão dentro do inquérito, Toffoli ordenou que a Polícia Federal encaminhe ao Supremo a íntegra do conteúdo extraído dos celulares apreendidos e já periciados. Segundo o relatório enviado pela PF ao STF, os diálogos no aparelho de Vorcaro envolvem repasses de, no mínimo, 20 milhões de reais à empresa Maride de Participações, gerida pelo irmão do ministro do STF. Os valores são referentes à venda de uma participação no resort de luxo Taiaiá Ribeirão Claro, localizado no interior do Paraná, a um fundo de investimentos administrado pelo cunhado de Daniel Vorcaro. Segundo as investigações, o banqueiro usava essa cadeia de fundos para esconder os estelionatos do Master. O relatório da PF foi compartilhado com a Procuradoria-Geral da República, que ainda não se posicionou. Em nota pública divulgada ainda na quarta-feira, Toffoli questionou o pedido da PF, que, segundo ele, não pode pedir a suspeição de um ministro. Disse que o relatório foi baseado em ilações, ou seja, suposições, conclusões precipitadas. Já nesta quinta, em uma nova nota, admitiu que é sócio da empresa, mas que a sociedade anônima é administrada pelos irmãos. Ainda se defendeu ao dizer que não conhecia o gestor do fundo de investimentos e que jamais recebeu diretamente valores nem do dono do Banco Master, nem de familiares dele.
Na tarde desta quinta-feira, após a apuração interna aberta pela presidência do STF, o ministro Dias Toffoli enviou uma resposta oficial ao presidente da Corte, Edson Fachin. No documento sigiloso, Dias Toffoli reforçou que não era amigo do banqueiro Daniel Vorquero e que não recebeu dinheiro durante as negociações envolvendo a venda do resort. O ministro ainda destacou que não vê motivo para ser afastado do inquérito do Master e que as relações societárias e comerciais dele não afetam a condução do caso. Nesta quinta, na abertura da sessão plenária, o presidente do STF, Edson Fachin, não fez menção ao episódio, mas justificou que iria encerrar o julgamento mais cedo para uma reunião com os demais ministros. Suspenderemos esse julgamento para ser oportunamente pautado. Eis que, em seguida, irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. E ainda sobre esse assunto, nós vamos continuar agora com a Paola Cuenca ao vivo, porque ela está no Supremo Tribunal Federal em Brasília e vai trazer mais informações. Paola, muito boa noite para você. Essa reunião entre o presidente do Supremo e os ministros do tribunal já acabou ou ainda não? Conta pra gente. Boa noite para você, César. Para quem está nos acompanhando, olha, uma primeira parte da reunião já acabou às 7 horas da noite e com isso, essa primeira etapa durou aproximadamente 2 horas e meia. Só que agorinha, às 8 horas da noite, essa reunião vai ser retomada. No momento em que houve esse intervalo, vamos colocar assim, para essa reunião, a gente fez imagens dos ministros do Supremo deixando aqui o prédio principal da Corte. Inclusive, o ministro Dias Toffoli chegou a passear pelos jornalistas, cumprimentou, deu boa noite, mas não deu outras declarações a respeito do que estava sendo tratado ali naquele encontro. O ministro Gilmar Mendes saiu na sequência também por essa mesma entrada do tribunal e os outros ministros do Supremo, que também participam da reunião, acabaram deixando espaço pelo subsolo. Esse encontro foi marcado pelo presidente do STF, Edson Fachin, para que ele pudesse apresentar para os outros magistrados aqui do Supremo o conteúdo do relatório que foi apresentado pela Polícia Federal a respeito das citações envolvendo Dias Toffoli no inquérito do caso Master, inclusive nessas conversas que foram travadas e que foram captadas pelo celular de Daniel Vorquero. Além disso, os ministros também tratam sobre o possível pedido de afastamento e de suspeição de Dias Toffoli neste inquérito do Banco Master. Agora há pouco, a gente inclusive viu o ministro Dias Toffoli passando aqui pela entrada do Supremo Tribunal Federal para retornar a esta reunião na segunda etapa e quando foi questionado sobre qual era a expectativa, ele disse que estava tranquilo a respeito deste assunto. Além disso, a gente marca aqui essa situação de que esse encontro, essa segunda etapa, não tem hora para acabar. Vamos seguir aqui no STF acompanhando essa situação. César. Obrigado, Paulo. Você pode voltar a qualquer momento trazendo atualizações deste caso. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Para que você possa entender, junto com a gente, um pouco melhor todo esse caso, no final do ano passado, desde aquele final de 2025 para cá, uma série de fatos levantaram questionamentos sobre a atuação do ministro Dias Toffoli como relator do caso Master. Nós preparamos um telão com a linha do tempo para que a gente possa se situar melhor. Dá só uma olhada. Em 28 de novembro, como você acompanha aqui, olha aí, 28 de novembro de 25, Toffoli embarca para Lima, no Peru, em um jatinho para ver a final da Copa Libertadores da América. E entre os convidados naquele voo estava o advogado de um dos investigados do caso Master. Naquele mesmo dia, Toffoli foi sorteado relator do inquérito no STF. 72 horas depois, o ministro tornou o inquérito sigiloso e chamou para si todo o caso, tirando-o da primeira instância da Justiça. Em 11 de janeiro, conforme você acompanha aqui, sai então a primeira reportagem apontando que uma fatia do resort da família Toffoli foi vendida a um fundo ligado ao Banco Master. A informação, inclusive, foi confirmada pelo próprio ministro na nota divulgada hoje. Ainda em janeiro, acompanhe comigo, depois de uma operação que apreendeu bens, celulares e documentos de investigados do caso Master,
Toffoli tomou uma decisão considerada incomum na condução de inquéritos. Ele pediu que as provas fossem lacradas e enviadas ao STF antes de serem analisadas pela Polícia Federal. Na ocasião, a PF bateu o pé. Toffoli recuou e deu então um prazo para análise dessas apreensões com um detalhe. Os peritos que tiveram acesso foram escolhidos por Toffoli. Outra decisão que gerou críticas. Até que chegamos ao dia de ontem, considerado o ápice da crise com relação a que o celular de Vorcaro, periciado pela PF, tinha citações a Toffoli. E não demorou muito para o agravamento da crise do Master provocar reações no Congresso Nacional. O Partido Novo protocolou um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. Ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República analisa pedidos para afastar Toffoli da relatoria do caso. O pedido de impeachment tem como base as menções ao ministro identificadas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Estamos identificando aí algo muito grave com relação às revelações que trouxeram no celular do Vorcaro de conflito de interesse do Toffoli, que não tem condições, no nosso modo de entender, de ficar à frente desse processo. Este não é o primeiro pedido de impeachment feito contra Toffoli no Senado. O início do processo para o afastamento do cargo depende do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que é quem decide se dá ou não andamento à denúncia. Enquanto o Senado lida com a possibilidade de impeachment, a Procuradoria-Geral da República analisa pelo menos 3 pedidos de suspeição feitos por parlamentares que são contra a relatoria de Toffoli no caso Master. De qualquer forma, a Procuradoria pode pedir o afastamento se entender que há fundamento para isso, sem nem mesmo analisar as ações dos deputados e dos senadores. Se a PGR solicitar a suspeição de Toffoli, o pedido será analisado por ele próprio. Se aceitar, fica afastado da relatoria do caso. Se recusar, a PGR pode recorrer. Nesse caso, a palavra final tende a ser do plenário do Supremo, que vai decidir se há ou não impedimento. Para o professor de Direito Pedro Serrano, a declaração de suspeição deveria partir do próprio Toffoli e não significa uma confissão de irregularidade. Mas eu acho que seria sábio, seria prudente, para usar uma expressão própria da Justiça, o ministro nessa situação se declarar suspeito. Não há nenhum ilícito em se declarar suspeito. Se declarar suspeito não é reconhecimento de nenhuma ilicitude por parte do ministro, nenhum comportamento equivocado, errado, nenhum mal feito. É uma mera situação objetiva processual. Exclusivo. Os repórteres Fábio Diamante e Robinson Serântula tiveram acesso à mais nova estrutura da cúpula do crime organizado. 100 criminosos chefiam hoje a maior facção do país. Segundo a polícia, cerca de 22 bilhões de reais podem ter tido origem nas ações do PCC. O novo organograma da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, conta com 100 nomes. O raio-x da facção foi feito pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil, a partir de investigações contra criminosos do grupo. O organograma priorizou os que ocupam algum posto de comando, entre presos e procurados. No total, 61 estão atrás das grades, mas continuam ativos no mundo do crime. Isolado na Penitenciária Federal de Brasília, considerada a mais segura do país, Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, segue como líder máximo da facção. A nossa função é sempre quebrar essa cadeia criminosa com asfixia financeira, já que estão presos, mas podem estar cometendo crimes de dentro das penitenciárias. Por isso que é importante nós atualizarmos esse relatório, atualizarmos esse organograma, para sempre saber quem está no alvo. Antigos integrantes da cúpula foram retirados do alto comando, a chamada sintonia final, e agora integram um novo grupo de decretados, os jurados de morte. Abel Pacheco, o Vida Louca, Daniel Vinícius Canônico, o Cego, Roberto Soriano, o Tiriça, Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho.
Os ex-integrantes da cúpula acusaram Marcola de ter entregue Roberto Soriano como responsável pela ordem para matar um agente penitenciário federal no Paraná. Mas eles não conseguiram derrubar Marcola e agora correm risco de morte, segundo a inteligência da Polícia Civil de São Paulo. Os criminosos estão separados em setores, chamados na maioria dos casos de sintonias. Alguns são curiosos, como, por exemplo, a sintonia da internet e das redes sociais. Os presos André Luiz de Souza, o Andrezinho, e Eduardo Fernandes Dias, o Destino, são responsáveis pela comunicação online, coordenando contatos por aplicativos, redes sociais e e-mails criptografados, garantindo segurança e discrição nas trocas de mensagens. Essa sintonia ainda fiscaliza o uso das redes, controlando o que circula dentro do grupo, ou seja, monitora publicações ou comunicações que possam expor a facção. A cúpula atual do PCC tem sintonias do sistema penitenciário, dos estados e até de países, das ruas, da Baixada Santista e do tráfico internacional por causa do Porto de Santos e a dos advogados que defendem os chefes da facção. O novo organograma destaca a temida sintonia ou quadro dos 14, uma instância de elite do PCC, responsável por decisões de caráter estratégico e disciplinar. O grupo participou diretamente do planejamento e assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, fuzilado em setembro do ano passado. Um dos integrantes da Sintonia dos 14 foi preso em janeiro, acusado de ser um mandante do crime. Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul da Baixada Santista. O novo organograma aponta também o nome de criminosos associados à facção. São bandidos que tiveram sucesso no mundo do crime de forma independente, mas mantêm negócios com o PCC. Um deles é Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo, que está foragido e atualmente negocia uma delação premiada com promotores de justiça. Uma das exigências dele é exatamente essa: não ser apontado como um homem ligado ao PCC. Primo aparece como associado responsável pela lavagem de dinheiro do PCC. Ele escapou da Operação Carbono Oculto em agosto do ano passado, que escancarou o esquema bilionário do crime organizado para fraudar o setor de combustíveis. Outro criminoso que continua na cúpula da facção é o chileno Maurício Hernandes Norambuena. Mentor do sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001, ele foi extraditado para o Chile há 6 anos, onde está preso. Ele é considerado, até hoje, como o mentor de guerrilha da facção brasileira. O organograma faz parte de uma estratégia principal definida pela Polícia Paulista: atacar os cofres do PCC. Hoje, nosso laboratório de lavagem de dinheiro tem análise em torno de 21.500 bilhões de reais em análise, oriundo de crimes diversos, do crime organizado, enfim, que está sendo consultado junto às instituições financeiras e fazendo outros cruzamentos. Um glossário que acompanha o novo organograma destaca ainda a existência de 2 setores na cúpula do PCC. O setor do raio-x faz a fiscalização interna, uma espécie de auditoria para investigar e avaliar o comportamento dos integrantes da organização. E o setor da padaria é a área responsável pela parte financeira e logística. Parece um outro mundo que gira em uma velocidade impressionante. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o ex-piloto Pedro Turra por homicídio pela morte do estudante
Rodrigo Castanheira. Nós vamos a Brasília falar com a repórter Ariane Bittencourt, que traz todos os detalhes ao vivo para a gente. Ariane, nós chegamos a dizer aqui, inclusive no SBT Brasil, que muito provavelmente o enquadramento do caso seria diferenciado a partir da morte desse estudante. Foi isso que realmente aconteceu? Ele está sendo enquadrado agora como homicídio o quê? Doloso, culposo? Conta pra gente. Boa noite. Foi exatamente isso, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Pedro Turra foi denunciado por homicídio qualificado e culposo, que é quando há a intenção de matar, ou melhor, doloso, quando há a intenção de matar. Bom, para o Ministério Público, o ex-piloto de 19 anos assumiu o risco de morte quando agrediu violentamente o Rodrigo Castanheira, de 16 anos, no último dia 23 de janeiro. Na denúncia, a promotoria também destacou que Pedro Turra é maior de idade e tem estrutura física mais avantajada que a vítima, o que agrava a sua situação. O ex-piloto segue preso preventivamente por ter espancado o jovem após uma briga motivada por um chiclete em Vicente Pires, aqui no Distrito Federal. O adolescente passou 15 dias internado em estado grave após sofrer um traumatismo craniano e ter uma parada cardiorrespiratória. O Rodrigo acabou morrendo no último sábado. Já a defesa do Pedro Turra não se manifestou sobre essa denúncia. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Uma cratera se formou no meio de uma rua em Xangai, na China. Essas imagens mostram o momento em que o asfalto começa a ceder. Em poucos segundos, contêineres e grades são engolidos. Repare que a rua está movimentada e que diversas pessoas correm para tentar se proteger. O incidente aconteceu em uma área de obras para a construção de uma linha de metrô. Equipes técnicas seguem investigando as causas da rachadura. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Depois de 2 mortes e uma forte pressão da população, o governo americano anunciou o fim da operação das forças de imigração no estado de Minnesota. O discurso mudou e as ordens também. A operação está chegando ao fim. Na próxima semana, vamos tirar os oficiais daqui e levá-los para cidades de origem e outras partes do país onde eles são necessários, disse o chamado czar da fronteira dos Estados Unidos, Thomas Ullman, sobre os agentes do ICE, que protagonizaram cenas de repressão e violência nos últimos meses em Minneapolis. A cidade de 430 mil habitantes no estado do Minnesota viu os protestos crescerem depois que 2 norte-americanos foram baleados a queima-roupa por agentes do ICE e morreram. A pressão social e uma pesquisa recente levaram a Casa Branca a ceder um pouco na região liderada por políticos do partido oposto, o Democrata. Um levantamento recente feito pelo Instituto Marist com 1.462 adultos entre os dias 27 e 30 de janeiro mostrou que 65% dos entrevistados acham que as ações dos agentes de imigração foram longe demais. E 6 em cada 10 desaprovam a presença dos agentes nas cidades dos Estados Unidos. 54% responderam que baixar os preços dos produtos deveria ser a prioridade da administração Trump. O controle da imigração foi citado por 22% dos entrevistados. Eliminar o tráfico de drogas vindo da Venezuela, 4%. Em Washington, ativistas de Minnesota fizeram uma manifestação no Capitólio para exigir o financiamento da agência de imigração. Nem mais $1 para o ICE, eles diziam. O protesto aconteceu na véspera do vencimento do prazo para o Congresso americano aprovar a liberação de dinheiro para o Departamento de Segurança Interna, que financia os agentes de imigração. Se democratas e republicanos não chegarem a um acordo, setores do instituto que busca imigrantes ilegais podem parar já neste sábado. E ainda falando sobre os Estados Unidos, a CIA, o Serviço de Inteligência americano, divulgou hoje uma nova campanha para tentar recrutar espiões chineses. A Patrícia Vasconcelos continua com a gente, agora ao vivo. Patrícia, muito boa noite para você. Do que fala essa campanha? Conta pra gente.
Conto, César. Boa noite para você. Olha, esse vídeo foi publicado hoje nas redes sociais da Agência de Inteligência Norte-Americana e é totalmente em mandarim. No vídeo, o narrador é um militar, ele se passa por um militar chinês, um homem, um personagem fictício, e ele reclama, dizendo, no vídeo que é claro para ele que o único interesse dos integrantes do Partido Comunista Chinês são os próprios bolsos. Esse vídeo tem o título Salve o Futuro e foi uma forma que a CIA encontrou para recrutar espiões chineses. A Embaixada da China aqui nos Estados Unidos disse que o vídeo, César, é uma provocação e ele está disponibilizado, como eu disse no começo, nas redes sociais da Agência de Inteligência, que inclui o YouTube, o Facebook, Instagram e também o X, César. Ok, Patrícia, muitíssimo obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você aí em Washington, nos Estados Unidos. Eu quero chamar a sua atenção para este caso que nós vamos apresentar agora para você. No Japão, 40 mil pessoas foram encontradas mortas sozinhas dentro de casa, depois de dias, em alguns casos até semanas. E a maioria das vítimas era idosa. É um problema que vem crescendo ano a ano no país, que tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. Antes de entrar, silêncio, incenso, uma reverência, um gesto de respeito por quem viveu ali. Este é o apartamento de um idoso que morava sozinho. Ele morreu, sem que ninguém percebesse. Dentro, sinais de isolamento, lixo acumulado, animais de estimação que também não resistiram. Cenas como essa, infelizmente, estão se tornando comuns no Japão. Esse tipo de caso tornou-se tão corriqueiro no país que tem até nome, Kodokushi, que significa morte solitária. Eu estou no cruzamento de Shibuya, um dos mais movimentados do mundo. E ainda assim tem gente que passa dias sem conversar com ninguém. Quando algo acontece, às vezes leva semanas até que alguém dê conta. Um retrato de como a solidão pode passar despercebida. Só no primeiro semestre de 2025, mais de 40 mil pessoas que viviam sozinhas morreram dentro de casa. 7 em cada 10 eram idosos. O Japão tem expectativa de vida de 87 anos para mulheres e 81 para os homens. Mais de 30% da população tem mais de 65 anos. No Brasil, por exemplo, esse percentual é de 12%. Ao longo da vida, os japoneses costumam ver a renda diminuir. E os filhos, por falta de espaço ou de dinheiro, já não conseguem cuidar dos pais dentro de casa. Boa parte da população idosa japonesa vive desacompanhada. Existe uma palavra no japonês que é meiwako, que seria incômodo, de causar incômodo. Muita gente da terceira idade, eles, nessa ânsia de não querer causar incômodo para ninguém, eles não têm esse contato permanente, muito menos de pedir ajuda. Em resposta ao agravamento do problema, o governo criou em 2021 um gabinete em um ministério dedicado às políticas de combate à solidão e ao isolamento. Para um dos fundadores de uma ONG japonesa que atua no apoio a desempregados, o que de fato reduz o risco de alguém desaparecer em silêncio é aumentar o número de contatos. É importante que alguém fora da família se preocupe, ligar, chamar para conversar. Ele me conta. Mas nem toda a história termina em silêncio. A pesquisadora de cultura e história do Japão encontrou em suas viagens pelo país centros comunitários que resgatam o chamado Ikigai, uma palavra para definir aquilo que faz a vida valer a pena. Mesmo como uma pessoa idosa, que talvez as pessoas falem assim, não, mas como vai pensar em futuro? Não, tem muito o que pensar no futuro. Esses centros comunitários, todos esses lugares, fazem com que essas pessoas sejam resgatadas. Falam assim, não, você tem sim, você tem o que ensinar, você tem o que aprender, você tem o que contribuir. Num país que aprendeu a viver mais, o maior desafio agora é garantir que ninguém envelheça ou sofra invisível. A vida valer a pena, ela está em fazer parte de algo maior. Faz parte de estar conectado
com os outros. Que triste, hein? E de volta ao Brasil, às vésperas do Carnaval, é importante ficar atento para evitar que o seu celular seja furtado. Ter o aparelho levado por ladrões é o início de um pesadelo que pode ficar pior se os criminosos invadirem as contas bancárias. O susto que essas vítimas levaram foi o mesmo pelo qual Letícia passou. Ela havia acabado de entrar em um carro de aplicativo quando o ladrão apareceu. Eu estava mandando uma mensagem para um cliente e com o celular baixo, tudo, ele veio, quebrou o vidro, arrancou, ainda tivemos um atrito ali, eu machuquei minha mão. Não foi a primeira vez. Letícia já tinha sido alvo de um furto. Eu estava numa festa de rua, e aí eu estava com as mãos ocupadas e a pessoa passou e tirou o telefone de dentro do meu bolso e eu nem percebi. 2 celulares perdidos em menos de um ano. O prejuízo poderia ter sido ainda maior se Letícia não tivesse se cadastrado no aplicativo Celular Seguro do governo federal. O programa possibilita o bloqueio imediato do aparelho em todo o país. Esse tipo de ferramenta tem ajudado a reduzir o número de roubos e furtos de celulares. Só no estado de São Paulo, esses crimes caíram 9% no ano passado. O uso da tecnologia também facilita o trabalho da polícia para recuperar os aparelhos. São Paulo, Piauí, Ceará e Pernambuco são os estados onde foi resgatado o maior número de celulares. E para inibir ainda mais os crimes, no ano passado o governo de São Paulo lançou o programa SP Mobile, uma iniciativa que usa rastreamento, cruzamento de dados e notificações das operadoras de telefonia para recuperar celulares roubados. A pessoa precisa de, em um primeiro momento, tentar identificar o e-mail desse aparelho. A partir desse momento, com a identificação do e-mail, ela faz um registro de ocorrência na Polícia Civil, pode ser um registro de ocorrência presencial e até mesmo um registro de ocorrência na delegacia eletrônica. Todos eles entram no banco de dados que é tratado pela Secretaria. A polícia então envia esta notificação para a pessoa que deve se apresentar na delegacia. Caso contrário, são os policiais que vão até ela. Mas bom mesmo seria não precisar de nada disso. Então, cuidado redobrado nessa época de carnaval, porque os criminosos também estão de olhos bem abertos. O Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade 2 pedidos de liminares contra o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro. Os partidos Novo e Missão alegaram que o samba enredo sobre a história de Lula é uma peça de propaganda eleitoral antecipada, com pedido implícito de voto. A decisão do TSE traz o entendimento de que uma eventual irregularidade eleitoral deve ser apurada posteriormente ao fato. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia disse que a decisão não autoriza abusos. A Justiça Eleitoral não está dando salvo-conduto a quem quer que seja, não está entrando numa área de que a matéria foi resolvida, ela foi resolvida só com o indeferimento da liminar, o processo continua. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. Às vésperas de mais um fim de semana com blocos e mega blocos de carnaval, o comércio de São Paulo prevê um crescimento no volume de vendas. E entre os itens mais procurados estão fantasias, maquiagens e adereços. O carnaval mudou e o comércio se adaptou. Foi-se o tempo em que as fantasias eram caras, pesadas e serviam para grandes bailes. Hoje, o carnaval está na rua, nos blocos, debaixo do sol e da chuva. E os adereços têm que ser leves e, claro, brilhantes e coloridos. Carnaval é brilho, muito. Um pouco de tudo, chapéus, colares, arranjo, glitter, nossa, de tudo, assim, coisa leve, fresquinha para a avenida. Na loja do Pierre, na região da 25 de março, são 12 mil itens. É só escolher um deles e está tudo resolvido. De última hora a gente decidiu vir e ver tudo. Tô procurando ainda. Acho que a peruca ali, ó, tá legal. Qual? A preta? Aquela preta ali, ó.
A grande vantagem do carnaval aqui em São Paulo, que pretende reunir 16 milhões de pessoas nas ruas, segundo a prefeitura, é o baixo investimento que o folião tem que fazer para participar. Quase tudo dá para pagar à vista. E isso movimenta positivamente o varejo, que está vendendo e muito bem desde janeiro. A partir de R$20 você sai bem bonito, bem nada de diferente. Não. Pode entrar no Blocks tranquilamente. A Associação Comercial de São Paulo estima um crescimento de 8,5% no movimento das vendas durante o carnaval. Outros setores também se beneficiam com a folia, como viagens, hospedagem e serviços em geral. Mas os acessórios para a festa atraem os consumidores, como essas turistas que vieram da Grécia para curtir os blocos na cidade. Para dançar, muito samba, muitos colores. Muitos colores. Colores e glitter. E glitter. Glitter. Para ficar mais bonita. Sim, sim. O carnaval pode não ter começado oficialmente, mas em diversas cidades do Brasil a festa já está tomando forma. A expectativa do Ministério do Turismo é de 65 milhões de foliões nas ruas neste ano. Em Salvador, a abertura oficial do carnaval aconteceu no final da tarde. O repórter Alex Silvestre está no meio da folia e traz mais detalhes ao vivo pra gente. Como é que tá a movimentação por aí, Alex? Conta pra todo mundo. Boa noite. Que benção, César. Boa noite para você, boa noite a todos que assistem o SBT Brasil. Olha, esse deve ser o maior carnaval dos últimos tempos, tá? A expectativa das autoridades é que a marca de 11 milhões de foliões, essa marca ela seja ultrapassada. E aí, só para você ter uma noção, até a próxima quarta-feira, isso aqui, ó, vai estar ainda mais agitado, com mais gente, porque 1 milhão de foliões devem passar, então, devem vir aí à capital baiana. São esperados cerca de 4 mil voos no aeroporto internacional aqui da nossa capital. A rede hoteleira, inclusive, César Filho, já trabalha aí com a estimativa e opera, inclusive, com uma taxa acima dos 90% de ocupação, só para você ter uma noção. A gente fala ao vivo agora para todo o Brasil, aqui da Praça Campo Grande, no Circuito Osmar. O primeiro trio do Chão de Harmonia, ele acabou de passar. E agora a gente está vendo mais uma atração se aproximando. E claro que eu vou deixar você aí do Brasil inteiro curtir um pouquinho do carnaval aqui de Salvador. César Filho, volto com você. Obrigado pelas informações, Silvestre. Uma ótima cobertura aí no Carnaval de Salvador para você. Um grande abraço a todos os soteropolitanos, aos baianos e todo mundo que está acompanhando o Carnaval ao vivo lá na Bahia. Olha, mas não é só lá na Bahia, não. Em Pernambuco, em Recife, o Carnaval também já começou. A repórter Diandra Monteiro está ao vivo na capital pernambucana e conta agora pra gente tudo sobre a folia por lá. Grandes nomes, eu fiquei sabendo, Diandra, vão participar da festa ainda hoje, é verdade isso mesmo? Boa noite pra você. É isso mesmo, César. Boa noite pra você, boa noite a todos. Por aqui não vai faltar boa música para embalar os foliões. E quem está no palco neste momento é Lenine, ele que é um dos grandes homenageados no Carnaval do Recife em 2026, num show muito bonito, onde ele recebe diversos convidados. E por aqui, daqui a pouquinho, ainda tem João Gomes, Maestrinho e JP, que vão animar essa abertura do Carnaval na capital pernambucana. Serão cerca de 70 atrações ao longo dos próximos dias, o que deve movimentar quase 3 bilhões de reais aqui na economia local. Isso, claro, além dos blocos de rua. Ontem, o Galo da Madrugada, que é um dos maiores símbolos do Carnaval pernambucano, ele foi erguido, abriu alas para a festa e a prefeitura estima que cerca de 8 milhões de foliões vão aproveitar o Carnaval, tanto no Recife quanto em Olinda, nos 6 dias de celebração. É, de fato, uma das maiores festas do planeta, viu, César? Obrigado pelas informações, Diandra. Uma ótima cobertura, um ótimo Carnaval. Bom trabalho para você e a toda a equipe aí em Recife, em Pernambuco. E atenção, notícia urgente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal emitiram há pouco uma nota conjunta em que saem em defesa do ministro Dias Toffoli na condução do inquérito do Master. E o principal anúncio eu te conto agora. Toffoli
não foi declarado suspeito, mas deixará a relatoria do inquérito no STF. Nós vamos voltar com a repórter Paola Cuenca, que traz mais detalhes direto e ao vivo de Brasília. Bem que você falou que permaneceria aí, porque não tinha hora para acabar, e agora você traz mais informações, não é isso, Paola? Boa noite mais uma vez. É isso, César. Pois é, essa segunda parte da reunião foi muito rápida. Em menos de 15 minutos, o ministro Gilmar Mendes já saiu aqui por essa parte do tribunal e avisou que a reunião tinha sido encerrada. Logo na sequência, veio uma nota oficial do Supremo Tribunal Federal, assinada pelos 10 ministros que compõem a corte, saindo em defesa do ministro Dias Toffoli, fazendo uma defesa, inclusive, pessoal ao ministro. E aqui eu aproveito para ler, falando que respeitam a dignidade do ministro Dias Toffoli, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento a respeito da atuação dele. Ainda colocam que o ministro Dias Toffoli atendeu a todos os pedidos que foram formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República neste inquérito do caso do Banco Master. Porém, a nota traz a informação de que, a pedido do próprio ministro Dias Toffoli, o processo vai ser redistribuído, ou seja, vai ganhar um novo relator. Eles colocam aqui que, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência questões para o bom andamento dos processos e considerando os altos interesses constitucionais, então a presidência do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de Dias Toffoli para que esse processo seja remanejado. Ainda colocam aqui que validam todos os atos que foram praticados pelo ministro Dias Toffoli e que vão excluir o pedido de suspeição que foi protocolado pela Polícia Federal em relação ao caso, justamente pela Polícia Federal, então, não fazer parte desse processo, excluem essa chamada arguição de suspeição, esse pedido do afastamento do ministro do caso, manifestam a solidariedade a Dias Toffoli, saem em defesa do colega aqui do Supremo Tribunal Federal, validam todos os atos que já foram feitos pelo ministro nesse inquérito relacionado ao Banco Master, mas fica então, de acordo com essa nota, um pedido feito pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para que este inquérito seja agora relatado por outro par. Essa redistribuição trata de um processo automático feito aqui dentro do tribunal, que deve acontecer, inclusive, em pouco tempo ainda, talvez nas próximas horas ou ainda no próximo dia já deve haver essa redistribuição. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília e da região central do nosso país. Exclusivo. O SBT Brasil chegou a uma das principais frentes de batalha e uma das zonas mais perigosas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nosso enviado especial Sérgio Uti mostra como regiões que há menos de um ano eram cheias de vida, hoje são cidades fantasmas e em constante tensão por novos ataques. É madrugada quando saímos de Kharkiv e pegamos uma estrada que atravessa um campo minado. Já é dia quando passamos por Izium, onde o centro foi coberto por estas redes no início do ano. Dali em diante, usamos o colete para atravessar a divisa com Donetsk. Quanto mais rodamos, mais apita esse detector, que avisa sobre a presença de drones. Dezenas de quilômetros, várias estradas, com o exército se apressando para refazer o que um ataque recente destruiu. Não houve tempo para esse carro. Pegando fogo ainda. É um Hummer, ainda está incendiado. Foi em Druskivka, um lugar transformado nos últimos meses, me conta este brasileiro que trabalha no exército da Ucrânia. Isso aqui era habitável, isso aqui tinha vida. Menos de um ano. Menos de um ano atrás. Aqui já é zona de exclusão, né? Já são as zonas cinzas. Já se enquadra na zona de exclusão. Na semana passada, um drone atingiu um dos carros de evacuação, que já tiraram 7.000 pessoas deste lugar só este ano. Tudo nesta região está sendo adaptado para atacar e para se defender de armas cada vez mais ágeis e cada vez mais letais. Um militar ali em cima com uma metralhadora, aberto, exposto, seria um alvo fácil para os drones. E é justamente por causa dos drones que esse carro está completamente cercado por essas grades. Isso aqui é uma proteção contra drones. Inclusive esses arames colocados aqui que tentam diminuir o espaço que os drones têm para entrar por aqui e causar uma explosão de maior impacto. O lugar onde estamos está cercado por tropas russas.
Moscou quer que os ucranianos entreguem toda a região. Kiev alega que isso está fora de questão. Quando a Rússia anunciou nesta quinta que mais uma rodada de negociações de paz deve acontecer em breve, Donetsk voltará mais uma vez à mesa como um dos principais pontos que distanciam um acordo de paz. Eles estão nos tirando daqui e aí eles irão adiante. Se entregarmos Donetsk, eles vão querer mais, bem mais. Conta este soldado ucraniano que protege a região e que agora prefere andar até 20 quilômetros a ser transportado por um carro. Só há sinais de piora por aqui. Sloviansk e Kramatorsk, principais cidades ainda em poder dos ucranianos, trens e ônibus deixaram de rodar nos últimos meses. Há menos civis, mais militares e muito mais ataques. E poucas perspectivas de que isso será resolvido diplomaticamente. Na véspera do Carnaval, ainda tem muita gente se esforçando para aprender ou aperfeiçoar o rebolado. Afinal, numa festa tão democrática, mesmo quem não nasceu no meio do samba pode fazer bonito na folia. É preciso ter ritmo. E aquele gingado. Mas nem todo mundo nasce com esse talento. Se falta coordenação, sobra determinação para aprender. Aqui na Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, os instrutores garantem: qualquer um pode sambar. Mas é importante não desistir nas primeiras tentativas. Quem vê a Ruth com esse jogo de cintura não imagina que ela é francesa. Mesmo sem fluência em português, ela segue as instruções na ponta dos pés. Ela guia de uma maneira que, como ela se move, eu entendo. Thaís Ibarra é argentina e também quer chegar ao carnaval afiada. A empresária é musa de uma escola de samba carioca e não pode fazer feio na avenida. Treinar muito porque eu sei que é uma responsabilidade ser musa, não é somente ser bonita. A professora Thay Rodrigues nasceu e ainda mora ao lado do sambódromo. Para ela, mesmo quem nunca teve contato com o samba, pode ser contagiado por essa energia. As estrangeiras são bastante dedicadas, muito dedicadas, fazem aula o ano inteiro, elas aprendem mesmo. O samba no pé é uma dança muito natural, de muito improviso. E o que seria do carnaval sem fantasias e adereços? Aqui também é possível inventar moda e aprender com artesãs a criar um figurino único para se divertir nos blocos de rua. Eu vou aproveitar e customizar a camisa do SBT Folia, que esse ano a gente está usando para a cobertura do carnaval. Com algumas pedrinhas coloridas, cola quente, algo econômico, fácil, rápido. Nessa escola, mantida pela Central Única das Favelas, todo mundo entra no ritmo. E quanto mais cedo, melhor. Pretendo tocar uma bateria de uma grande escola de samba. A gente consegue juntar todo mundo, até quem não sabe nada, até aqueles que já chegam já com uma experiência. No final a gente faz uma grande turma e dá tudo certo. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela preferência e pela audiência. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, na tela do SBT. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do SBT Brasil. Uma quinta-feira abençoada para você e até amanhã, 7:45 da noite. Tchau.